Eu quero começar contando uma ilustração. Diz que há um parque nos Estados Unidos, um parque muito famoso chamado Yosemite. Quantos já ouviram falar desse parque? E eles tinham por costume, todos os anos, na época da seca, muitas árvores morriam. Então eles cortavam e faziam uma pilha de árvores assim enorme. Jogavam bastante querosene, gasolina. E aí, com uma grande multidão, assim, no final da tarde, eles botavam aquela pilha enorme de árvores e faziam uma pira de fogo. E jogavam fogo. E o lugar onde eles faziam isso era no alto de uma montanha, de um platô, na verdade. E vinham aqueles tratores bulldozers, né? E iam empurrando. E diz que quando caía aquelas árvores, pegando fogo, diz que era um espetáculo lindo. Muito lindo, porque era como se fosse uma cascata de fogo. E um jovem que durante muitos anos morava ali perto, participou desse evento, depois se mudou, foi para longe. Um dia ele teve o desejo de voltar para ver a mesma situação. E quando ele volta, ele chega no lugar, na mesma época, e ele não vê as árvores. Então ele chamou um dos homens que cuidavam lá do parque, né, e disse: escuta, não vai ter a pira de fogo com as árvores? Aí o guarda falou assim: olha, infelizmente nós não fazemos mais isso. E ele então disse da tristeza dele, né, que não tinha mais aquele fogo. E quando eu vi aquele testemunho, eu fiquei pensando, existem muitas igrejas, muitas famílias, muitos crentes que já não têm mais o fogo ardendo em suas vidas. Você conhece alguém que já foi cheio do fogo e hoje está frio? Você conhece alguém que tinha fervor na adoração, na pregação, na fé, na esperança, e que hoje parece que está no automático e perdeu aquela visão que queima, que consome dentro da gente o amor de Deus, a paixão pelo Senhor? Diga para a pessoa ao teu lado: Deus quer reacender na tua vida o entusiasmo, a glória de Deus, a unção de Deus, a paixão pelo Senhor, amém? Lá em Mateus 25, o Senhor Jesus conta uma parábola das 10 virgens. 5 delas eram prudentes e 5 imprudentes. E o texto diz assim: elas deveriam, obviamente, manter o óleo, o azeite, sempre na lamparina, porque elas estavam, na verdade, ali se preparando para a vinda do noivo. E o texto diz assim: e as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não vos falte a nós e a vós outras, ide antes aos que o vendem e comprai-o. Diga para a pessoa do teu lado que na tua vida nunca falte o óleo da presença de Deus. Diga que na tua vida, quando o Senhor Jesus vier, o óleo esteja presente, o óleo da unção e o fogo do Espírito Santo esteja presente na sua vida, na vinda do Senhor Jesus. Aplauda o Senhor. Mas eu fiquei pensando, o que o fogo significa nas Escrituras? Para eu poder responder a vocês a pergunta, o que acontece quando o fogo cai, você precisa entender o que é o fogo na Bíblia. Em primeiro lugar, o fogo na Bíblia representa a divindade. Digo, fogo na Bíblia representa Deus. Hebreus 12, 29 diz assim: porque o nosso Deus é o quê? Fogo consumidor, amém? Malaquias 3, de 1 a 3 diz assim: mas quem
poderá suportar o dia da sua vinda? E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como o fogo do ourives e como a potassa dos lavandeiros. Assentar-se-á como derretedor e purificador de prata. Purificará os filhos de Levi, os refinará como o ouro e como a prata. Eles trarão ao Senhor justas ofertas. Olha para a pessoa do teu lado e diga assim: é melhor ser passado pelo fogo do que estar frio ou morno. Amém, querido? Se você quer um relacionamento com Deus, saiba que Ele vai te purificar e vai passar a sua vida pelo fogo. Amém ou não? Mas não tenha medo, porque o fogo de Deus na nossa vida vai consumir aquilo que tem que ser consumido. Quantos aqui estão passando pelo fogo da provação? Declare assim em nome de Jesus: o fogo de Deus não vai me destruir. Ele só vai me tornar mais puro, mais refinado, mais valioso, para a honra e glória do seu nome. Amém? Aplauda o Senhor. Isaías 4:4 diz assim: quando o Senhor lavar a imundícia das filhas de Sião, e limpar Jerusalém da culpa do sangue no meio dela. Porque nessa altura do campeonato, os judeus estavam oferecendo os seus filhos a Moloque. E Deus fala: quando o Senhor limpar Jerusalém da culpa do sangue no meio dela, com o espírito de justiça e com o espírito purificador. Essa palavra no hebraico é Baar. Baar literalmente significa queimar, consumir, acender. Que Deus mandou dizer para você, querido, que Ele abomina religiosidade e frieza no relacionamento com Ele. Nós vivemos num tempo de apostasia, de mornidão, de frieza. Os púlpitos não tem mais fogo. As pessoas pregam, não tem paixão. Falam de Deus tecnicamente. Olham para a Bíblia como um livro de história e não como a palavra de Deus que transforma. Charles Spurgeon, o maior pregador de todos os tempos, disse certa vez assim: bote fogo no sermão, ou então joga o sermão no fogo. Olha para a pessoa do teu lado e diga assim: bota fogo na tua vida, ou então joga a tua vida no fogo. Amém ou não? Quantos aqui querem o fogo de Deus? Quantos aqui querem retornar a viver uma vida que queima para a honra e glória de Deus? João Batista disse, falando de Jesus em Mateus 3:11: eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim, aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Meu querido, Espírito Santo ainda está aqui. Só falta que haja uma faísca no teu coração, para que Ele ateie o fogo na tua vida. E onde o fogo de Deus estiver, ninguém prevalecerá contra você. Amém? Quantos aqui querem uma igreja cheia do fogo de Deus, cheio da paixão, cheio de alegria, cheio do temor de Deus? Amém? Aplauda o Senhor, diga: eu quero me apaixonar por Jesus. Mas o fogo não representa só a divindade. O fogo representa também a aceitação de Deus. Na Bíblia, quando se oferecia um sacrifício, quando Deus queria mostrar que Ele havia aceito o sacrifício, Ele mandava fogo. E o fogo consumia o sacrifício. Não foi assim com Elias e os profetas de Baal? Estavam discutindo teologicamente qual que era o Deus que trazia fertilidade, qual o Deus que trazia chuva. E o rei e a rainha, os poderosos do tempo, apesar de serem tecnicamente adoradores de Yahvé,
Jezabel não, ela era abertamente adoradora de Baal. Mas Acabe não. Havia no meio deles uma discussão teológica. Não. Yahvé não tem nada a ver com isso. Yahvé nos dá outras bênçãos. Mas quem dá a bênção da chuva é Baal. Elias foi buscar Deus. Deus falou assim: eu estou por aqui com isso. Você não vai vencer essa batalha no lero-lero, nem na garganta. Faz um desafio para eles. O Deus que responder com fogo, esse é Deus verdadeiro. E os Baalins durante o dia inteiro fizeram lá um altar. E eles ficaram o dia inteiro clamando para Baal para mandar fogo. E Baal não respondia. Numa determinada hora, Elias cansou e ficou rindo deles. Falou: e aí? O que aconteceu com Baal? Está dormindo? Foi viajar? E eles começavam a gritar e se dilacerar. E o fogo não veio. Elias reconstruiu, fez um altar com 12 pedras representando cada uma das tribos. Fez uma vala, jogou água a ponto de encharcar tudo. E clamou: Senhor, se Tu és Deus, manda fogo e aceite o meu sacrifício. E Deus mandou fogo, querido. E o fogo queimou tudo o sacrifício. Destruiu o altar. Lambeu até as águas que estavam lá foram consumidas. E naquela hora, Elias se levantou com autoridade, porque quando Deus derrama fogo, meu querido, não tem discussão. E eu quero declarar na tua vida, Deus me mandou dizer, que se houver fogo de Deus na tua vida, não vai ter discussão. As portas vão se abrir, o temor vai vir para as pessoas, porque Deus está querendo mostrar a estes homens de hoje, que só há um Deus verdadeiro, o Deus de Israel. Amém? Quantos creem? Diga: eu quero isso na minha vida. O fogo de Deus é sinal da sua aceitação. Quando o fogo de Deus vem na tua vida, querido, você não precisa perder tempo discutindo. Porque as pessoas vão olhar para a tua vida e vão temer o que Deus faz na tua vida. E as portas vão se abrir. Lá em Levíticos 9, versículos 22 a 24. Estão ali Arão e Moisés, e eles fazem uma oferta ao Senhor. E o texto diz: depois Arão levantou as mãos para o povo e o abençoou. E desceu, havendo feito a oferta pelo pecado, e o holocausto e a oferta pacífica. Então entraram Moisés e Arão na tenda da congregação, e saindo abençoaram o povo. E a glória do Senhor apareceu a todo o povo. E eis que saindo fogo diante do Senhor, consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar. O que vendo o povo, jubilou e prostrou-se sobre o rosto. Queridos, Deus quer se manifestar a nós com o seu fogo, com a sua aceitação. Quer trazer um fogo que vai quebrar as cadeias vão ser derretidas, e o coração daqueles que estão frios vão ser aquecidos, e Deus quer se manifestar na nossa vida, na tua vida como crente, na tua família. Muitas vezes o inferno está entrando dentro da casa dos crentes, e os filhos dos crentes estão indo embora. Sabe por quê? Porque ninguém fica por causa de uma religião. Mas quando há fogo do altar na tua casa, nenhum dos seus vai se perder. Quantos aqui precisam que Deus restaure alguém da sua família, da sua casa? Sabe o que é que você precisa, meu querido? Você precisa de fogo na tua vida. Diga assim: Deus aceitou o sacrifício. Lá em Gênesis capítulo 15, Abraão encontra Deus. E Deus pede que ele faça sacrifícios e corte os animais. E ele cortou os animais e os colocou numa disposição de um corredor. Porque era natural naquela época que uma aliança fosse firmada através do corte de animais. Tanto é que no hebraico, quando se fala firmar uma aliança, significa cortar a aliança. Karat berit.
cortar a aliança, porque a aliança era feita quando o sacrifício era disposto. E naturalmente as duas partes tinham que passar pelo corredor e se encontrar no meio. Mas a Bíblia diz que Deus colocou um sono profundo em Abraão. E Deus passou pelo meio do sacrifício, em forma de chamas de fogo. Sabe quem é que essa chama de fogo, meu irmão? Quem é a manifestação de Deus que se apresenta como chama de fogo? Jesus. No hebraico é Malach Yahweh, o anjo do Senhor, que recebe adoração. Ele vem como fogo consumidor. Olha para a pessoa do teu lado. Se Jesus habita na tua vida, esse fogo tem que consumir o teu interior. É por isso que João Batista falou: eu batizo com água, mas o que vem depois de mim é mais poderoso do que eu. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com o fogo. Queridos, o mundo não precisa de uma religião. O mundo não precisa que nós fiquemos discutindo religião e teologia. O mundo precisa ver em nós o fogo que eles não têm. Amém ou não? O fogo consumidor do Senhor. Deus aprovou o sacrifício de Abraão e passou pelo meio do sacrifício. Se você buscar o fogo de Deus na sua vida, o que vai acontecer com você é que Deus vai aprovar os teus sonhos, os teus desejos, o teu trabalho. Querido, onde você pisar, o fogo de Deus vai estar lá. Onde você pisar, os demônios vão fugir, porque eles temem o fogo. Amém ou não? Juízes, capítulo 13, 19 a 20. Nós temos a história dos pais de Sansão, que queriam muito que Deus lhes desse um filho. E eles então fizeram um sacrifício, depois de fazerem votos, de buscarem a Deus. A Bíblia diz: tomou, pois, Manoá, o pai de Sansão, um cabrito e uma oferta de manjares, e o apresentou sobre uma rocha ao Senhor. Os altares daquela época eram feitos de pedra, de rocha. E o anjo do Senhor, quem é o anjo do Senhor, querida? Jesus. Se ouve maravilhosamente. Manoá e sua mulher estavam observando. Sucedeu que, subindo para o céu, a chama que saiu do altar, o anjo do Senhor subiu nela. O que, vendo Manoá e sua mulher, caíram com o rosto em terra. Literalmente, aquele casal de pessoas velhas, idosas, desejavam demais um filho. E eles fizeram um altar e puseram o sacrifício. E eles estavam ali crendo que o Senhor é capaz de fazer aquele milagre. E o fogo não veio de cima, o fogo veio de baixo. E quando eles olham para aquela labareda enorme subindo, eles reconheceram que no meio dela, em cima dela, o anjo do Senhor. E querido, você já viu uma labareda crepitando? Jesus ali dentro estava dançando. Jesus ali dentro estava se manifestando, dizendo: eu aprovei o sacrifício de vocês, e eu vou lhes dar um filho. E o texto diz que eles temeram, acharam que iam morrer, porque a glória de Deus foi uma coisa tão tremenda que eles começaram a falar assim: olha o que o texto diz. Capítulo 13, 22 a 25. Disse Manoá, sua mulher: certamente morreremos, porque vimos a Deus. Porém sua mulher lhe disse: se o Senhor nos quiser matar, não aceitaria de nossas mãos o holocausto e as ofertas de manjares. Nem nos teria mostrado tudo isso, nem nos teria revelado tais coisas. Depois deu a mulher à luz a um filho e lhe chamou Sansão. O menino cresceu e o Senhor o abençoou. E o Espírito do Senhor passou a incitá-lo em Manedan, e Zorá e Estaol. Querido, quando você busca a Deus de verdade, o sonho deles era ter um menino, um filho. Talvez
para cuidar deles na velhice. Mas o propósito de Deus era muito maior do que isso. De um coração sincero que buscou a Deus, Deus levantou um libertador. O que Deus me mandou dizer para você é que Ele continua o mesmo. Deus ainda é um Deus do sobrenatural. Deus é um Deus que manda na economia. Deus ainda é um Deus que faz milagres. Vocês podem ver, o mundo está se preparando para se levantar contra Israel. Sábado eu vou falar sobre o Shemitah. E todos os anos jubileus, você que é judeu, você presta atenção nisso. Todas as vezes que houve um ano jubileu, o primeiro foi em 1917. Teve uma guerra, e no final da guerra, o general Balfour assinou a declaração de que Israel poderia comprar terras na Palestina. Começou com uma guerra, terminou com uma bênção. O próximo jubileu aconteceu na Guerra dos 6 Dias, que começou com uma guerra, Israel aparentemente acuado por milhões de árabes, e terminou com Deus interferindo milagrosamente, porque os árabes dizem que os canhões não funcionavam, que a comunicação não funcionava, eles não conseguiam falar entre eles, e em 6 dias, Israel tomou as colinas de Golã, tomou a península do Sinai, e trouxe de volta Jerusalém. Queridos, dia 23 de setembro deste ano, começa o jubileu. Agora é interessante, né? De 13 para 14 é o Rosh Hashanah, é o 29 de Elul que eu contei para vocês. No dia seguinte, dia 15 de setembro, a ONU vai se reunir para a sua 70ª, diga 70, sessão da ONU. Esse número é emblemático. Sabe o que eles vão votar? A criação do Estado palestino. Mas como é que eles vão criar um Estado palestino? Eles vão votar que Israel vai ter que voltar para o território antes de 67. Ou seja, eles vão querer que os palestinos tenham um Estado em cima do que Israel conquistou. Se for aprovado, Israel pode dizer, vocês querem me tomar Jerusalém? Negativo. Talvez haja guerra. Mas olhe para a pessoa do teu lado e diga assim, se houver, Israel vai vencer. Sobrenaturalmente. Porque Deus é leal à sua palavra. Quantos aqui querem crer num Deus que é fogo consumidor? Nós estamos vivendo, meu irmão, em tempos em que os crentes têm que entender que quem experimenta o fogo de Deus vai viver o sobrenatural. Olhe para a pessoa do teu lado e diga, para de viver uma vida de marasmo espiritual. Diga, Deus quer fogo na tua vida. Diga, fogo na adoração, fogo no testemunho, fogo na alegria, fogo na presença do Senhor, amém. Querido, quando você estiver na casa do Senhor, libera o fogo de Deus, deixa Deus te usar. Deus está querendo levantar um povo que tem fogo no coração, o fogo da paixão por Jesus. Às vezes a gente ama tantas coisas desse mundo e ama tão pouco o Senhor. O fogo de Deus é uma prova da sua aceitação. Sansão se tornou muito mais do que um filho para Manoá. Sansão se tornou um libertador para a nação de Israel. E quando o fogo de Deus na tua vida é derramado, tudo que vier de você vai ser para a glória do nome dele. Então não tenha medo de inimigo não. Porque os inimigos do povo de Deus se levantam para mostrar a glória de Deus.
Entenda uma coisa, você está enfrentando alguma afronta, não fique tentando resolver com a sua própria vida, com as suas próprias capacidades. Busque ao Senhor, diga: Senhor, eu sou teu servo, que o teu fogo na minha vida revele a glória do Senhor na minha história. Mas em terceiro lugar, eu quero dizer que o fogo também é símbolo da presença de Deus. Não só da essência, não só da aprovação, mas da presença e do cuidado. Lá em Zacarias 2, versos 4 e 5, diz assim: ele disse: corre, fala a este jovem, Jerusalém será habitada como as aldeias sem muros, por causa da multidão de homens e animais que haverá nela. Essa profecia já se cumpriu. E aí Deus diz: pois eu lhe serei, diz o Senhor, um muro de fogo em redor, e eu mesmo serei no meio dela a sua glória. Diga para a pessoa ao teu lado: o fogo de Deus na sua vida é o principal muro de proteção. Os dardos do diabo não vão passar, não vão atingir a tua família, não vão atingir a sua descendência. O diabo pode estar se levantando poderosamente, esbofeteando a tua cara, e você vai dizer: Satanás, ao redor de mim há um muro de fogo do meu Senhor. Amém. Da minha vida, da minha família, da minha casa. Quando o povo de Israel atravessou o Mar Vermelho, eles estavam tranquilos, achando que estava tudo bem. Mas antes disso, quando eles chegaram diante do mar, eles olharam para frente e falaram: como é que nós vamos passar? E ficaram ali, se amontoando, deixando que Moisés resolvesse a situação. De repente eles olham para trás. Os exércitos egípcios estavam vindo. Faraó mudou de ideia. Tinha deixado o povo ir, mas falou: já perdi meu filho primogênito, eu não vou deixar esse povo ir embora de graça. E ele veio com seus exércitos. A Bíblia diz, queridos, que Deus mesmo levantou uma tocha de fogo. Mas é interessante que a Bíblia diz que do lado de Israel, eles viam fogo. Mas do lado dos egípcios, eles viam uma nuvem negra, sem luz. E Deus me mandou dizer para você: o dia que você entrega a tua vida para Jesus, Ele passa a ser uma muralha de fogo na tua vida. Muita gente vai olhar e vai enxergar trevas. Muita gente vai olhar para você e vai achar que você é um fraco, que você é um idiota. Muita gente vai achar que porque você se converteu, você ficou louco. Eles vão ver trevas. Mas do lado de quem é de Deus, era fogo que eles viam. E o mesmo fogo os aquecia. O mesmo fogo fazia com que os animais pestilentos fossem afugentados. O mesmo fogo os conduziu no deserto. Olhe para a pessoa do teu lado e diga: Deus quer ser uma coluna de fogo na tua vida. Você já sentiu alguma vez na tua vida sem rumo? Sem saber para onde ir, que decisão tomar? Já sentiu isso? Deixa eu te contar uma coisa, meu querido, não se preocupe. Quem tem que saber é Deus. A única coisa que depende de você, diga: a única coisa que depende de mim é entregar minha vida para Deus. Diga: o resto Ele vai cuidar. E Ele será um muro de fogo na sua vida, para te proteger. Está me entendendo? Entrega a tua vida para Deus, entrega teus negócios para Deus, entrega a tua família para Deus, entrega a tua saúde para Deus. Senhor é Senhor de todos os detalhes da sua vida. E o que Deus me mandou dizer ao povo: eu estou com saudade de um povo que é apaixonado, que tem um fogo no seu coração pelo Senhor. Amém? Às vezes a gente tem fogo por tudo na vida, menos pelo Senhor. Diga assim: eu quero fogo na minha vida. Diga: eu quero fogo na minha cozinha. Diga: eu quero fogo na minha casa.
Diga: eu quero fogo na minha relação com a minha esposa, com o meu marido. Deus quer reacender o fogo na sua vida. Amém? 2 Timóteo 1,6. O apóstolo Paulo fala assim: por esta razão, pois, te admoesto, que reavives o dom de Deus que há em ti, pela minha imposição de mãos. Essa palavra reavivar, meu querido, no grego, anaxopirel. O que é pira no grego? Fogo. Anaxopirel significa botar fogo. Paulo está dizendo: eu estou dizendo para você, eu já pus a mão na tua cabeça. Trata de botar fogo no teu dom. Trata de botar fogo na tua vida. Essa é a tua parte. Olha para a pessoa do teu lado e diga: Deus já te deu dons. Não fica esperando cair do céu, não. Olha para o teu irmão do lado e diga: trata de botar fogo no dom que eu te dei. Querido, Deus está querendo botar fogo na tua vida, mas você tem que acender a pira. Amém ou não? Para de reclamar, para de choramingar. Deixa Deus te usar. Amém? Quantos aqui querem ser cheios do fogo de Deus? Quantos aqui vão se levantar para ser calor nesse tempo de frio? Toda vez que você fica reclamando, a chama vai apagando. Toda vez que você fala mal do irmão, porque tem o fogo do inferno também. Tem o fogo do inferno também. O fogo do inferno também queima. E tem muita gente acendendo, é a labareda do inferno. Olha para o teu irmão do lado e diga: do inferno eu não quero nada. Diga: eu quero fogo é de Deus. Vocês querem ver Provérbios 26, 20 diz assim: sem lenha o fogo se apaga, e não havendo maldizente, cessa a contenda. Salomão está dizendo o seguinte: que o fofoqueiro, que o indivíduo que gosta de contenda, ele é instigado pelo fogo do inferno. Olha para a pessoa do teu lado e diga assim: mas o fogo não queima se não tiver lenha. O fogo do inferno não queima se você não puser lenha. Olha para o teu irmão do lado e diga assim: para de botar lenha na fogueira da fofoca, da reclamação, da murmuração. Diga: na minha vida eu quero o fogo de Deus. Amém? Sabe, meu irmão, tem muita gente que quando se converteu tinha fogo para dar e vender. Mas hoje a lenha acabou e o fogo está apagando. Diga: sem lenha o fogo se apaga. Hoje eu quero te dizer que existe muita lenha que você pode botar no fogo de Deus. Diga: a leitura da Bíblia é a minha lenha. Diga: a oração é a minha lenha. Diga: a adoração é a minha lenha. Diga: o perdão é a minha lenha. A santidade é a minha lenha. Resistir à tentação é a minha lenha. Querido, quando você faz essas coisas, Deus fala: eu vou mandar fogo nesta lenha. E não vai faltar o fogo de Deus na sua vida. Mas não dá para ter fogo de Deus e fogo do inferno ao mesmo tempo. Quem tem ódio não tem o fogo do amor. Quem não perdoa não tem o fogo da liberdade. O que falta para nós é o fogo de Deus. É o fogo de Deus. É você dizer: Deus, o Senhor ainda é o mesmo. Se alguém mudou aqui, fui eu. Mas hoje eu quero te dizer: eu quero voltar a chorar quando ouvir uma palavra, a me alegrar quando ouvir uma promessa.
Quantos aqui querem isso? Olhe para a pessoa do teu lado e diga assim: se você não é tocado pela palavra de Deus, é porque o fogo está apagando. Mas diga para a pessoa do teu lado: mas Deus tem lenha para você. Diga: porque a palavra ainda está aqui, porque a oração ainda chega no céu. Amém? Porque o louvor ainda toca ao Senhor. Amém? Deus quer ser invocado. Deus quer ser buscado. Tudo isso, eu ainda não respondi o que acontece quando o fogo cai. Só estou te falando como o fogo é importante. Diga assim: Deus, eu quero que o fogo caia na minha vida. De novo. Querido, mantenha a sua despensa cheia de lenha. Amém? Posso ouvir um amém aqui, queridos? Você sabe que o fogo... Qual é o animal que na Bíblia é símbolo de Satanás? A serpente. Você se lembra que Paulo, na ilha de Malta, chegou lá, estava uma chuva fria, e eles tinham acabado de naufragar e chegaram, e os bárbaros receberam aquele povo com muito calor no coração, fizeram uma fogueira. E quando eles estavam ali se aquentando na fogueira, a serpente veio. Porque a serpente também, animal de sangue frio, também queria o calorzinho. Chegou lá e pum! Mordeu Paulo. Aí os bárbaros falaram: esse homem deve ter um pacto com o demônio, não é possível. Naufragou e agora vai morrer com a serpente venenosa. Mas a Bíblia diz que Paulo sacudiu a serpente no fogo e ela fugiu. E eles começaram a olhar para ver se ele ia babar, para ver se ele ia estremecer. E ele pregando a palavra, e ele pregando a palavra, e nada aconteceu. Eles falaram: não, esse camarada é Deus. O mesmo fogo que atraiu a serpente mandou ela embora. E Deus está dizendo para você, meu querido, que se você estiver no fogo, nenhum animal mortífero, nenhum demônio, nenhum adversário contra a tua vida vai prevalecer. Mas os demônios vão embora da tua vida, da tua casa, se você estiver no fogo. Jeremias recebeu a palavra do Senhor. E ele disse que essa palavra ardia no seu coração. Ele diz assim: portanto, assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos, visto que proferiram eles tais palavras, eis que convertei em fogo as minhas palavras na tua boca. Deus falando para ele: e este povo em lenha, e eles serão consumidos. Deus me mandou dizer que Ele está procurando gente que seja capaz de ter fogo na boca. Fogo na boca para falar contra a injustiça, contra a impunidade, contra as aberrações que o diabo está fazendo nos nossos dias. Deus não quer crentezinho amedrontado, fugindo. Deus quer que você seja capaz de pregar o amor, sim. Mas quando tiver que defender a palavra de Deus, a tua boca vai ser boca de fogo. O que eu vejo hoje são os crentes usando fogo para ferir os crentes. Eu não consigo entender homens doutos, teólogos, indo para a internet para falar mal de crente. E aí quando vai falar dos ímpios e das aberrações, não, diz tudo pode. Está a serviço de quem? Falando mal da noiva e fazendo acordo com o filho das trevas. Deus quer levantar gente que tenha coragem de dizer: a palavra de Deus é a verdade. Eu não entendo, não sei como, mas o que Deus falou é a verdade. Quantos aqui querem ser como Jeremias? Ter a palavra no seu coração, que arde e queima. Esses Deus levanta. E a esses Ele protege.
precisamos das línguas de fogo. Quantos aqui já falam em língua estranha? Você fala em língua estranha todo dia? A língua estranha só tem uma finalidade. Só uma. Botar fogo na tua vida. A Bíblia diz que quem fala em línguas edifica a si mesmo. O que profetiza edifica a igreja. Mas muitas vezes a tua oraçãozinha vai chegar lá, você está tão oprimido, tão cheio de cadeias, você não sabe nem começar a orar. Mas a Bíblia diz, abre a tua boca, deixa o Espírito interceder por você. Começa a orar em língua estranha. Muitas vezes na minha vida eu comecei a orar triste, abatido, amargurado, deprimido. E comecei a orar, e quando Deus começou a manifestar, eu saí de lá pisando em fogo. Deus está dizendo, cadê o meu povo que quer deixar meu Espírito interceder? Onde estão as línguas de fogo? Que ele sabe o que aconteceu com o povo de Israel quando veio o Pentecostes. Os povos que estavam lá glorificaram a Deus. Olha para a pessoa ao teu lado, diga, se Deus tiver fogo na tua vida, as pessoas glorificarão a Deus. Deus me mandou dizer hoje que tem muito crente de cabeça quente, mas de coração frio. Tem muito crente de cabeça quente e de coração frio. Deus está procurando gente de coração quente e de cabeça fria. Olhe para a pessoa ao teu lado e diga, o que tem que ferver na tua vida é o teu coração, não a tua mente. Amém, querido? Quando você está cheio de Deus, a tua mente está em paz. De que adianta? Cabeça quente vai sair obra do mal, obra de morte, destruição, perdas, palavras que você não pode trazer de volta e das quais você vai se arrepender. Mas quando o que está quente na tua vida é o coração, essa sim é a vontade de Deus na sua vida. Amém? Queridos, é o tempo da igreja clamar de novo pelo fogo de Deus. Fogo de Deus na nossa vida. Amém? Isaías capítulo 6. Isaías não tinha nem ideia do que Deus tinha para ele. Ele estava no templo muito triste, porque ele era um nobre, amigo do rei Uzias que havia morrido. E naquele momento que ele está lá triste, a Bíblia diz que ele vê o Senhor. E quando Deus começa a falar com ele, o primeiro sentimento que ele teve foi, eu sou pecador, eu não sou digno de estar aqui. E naquele momento que ele começa a falar, Senhor, ai de mim, porque sou homem pecador, de lábios impuros, e os meus olhos viram o Senhor. A Bíblia diz que Deus manda que um querubim pegue a brasa do altar que estava queimando e vem e toca a boca de Isaías. E aí Deus fala, a quem enviarei? Ele diz, pode me enviar. Quando Deus toca com fogo na sua vida, você é transformado num profeta na sua geração. E Deus quer levantar um povo de uma geração profética, que não olha para a calamidade e teme, mas olha para a calamidade e interpreta a calamidade, e entende qual é a vontade de Deus, e aponta o caminho e a direção na hora da calamidade. Olha para a pessoa ao teu lado e diga, Deus não quer que você tema a calamidade. Deus quer que você interprete a calamidade e aponte a direção na calamidade. Amém? Queridos, nós estamos vivendo um tempo de grande dificuldade mundial. Vocês que ouviram eu falar do Shemitah, eu disse que a situação ia piorar muito. E você olha para o mundo e você vê que está tudo piorando. A China, a bolsa da China, em menos de um mês perdeu 4 trilhões de dólares. Você tem ideia do que é isso? É o dobro do PIB do Brasil. A Europa
não sabendo o que fazer com a Grécia, porque se permite que a Grécia dê o calote, aí a Espanha, não vai pagar, também não vou. Aí depois da Espanha vem Portugal, vem a Itália. Ou seja, nós estamos na beira de um colapso financeiro mundial. Paralelamente a isso, você já vê os líderes do mundo discutindo como é que vão administrar essa situação do ponto de vista econômico e mundial. Paralelamente a isso, você já vê pessoas discutindo a implantação do chip. Querido, olha para a pessoa do teu lado e diga assim: você está vivendo os últimos minutos do relógio de Deus. Diga, não dá mais tempo de ficar morno, não. Agora é hora do povo de Deus se levantar como labaredas de fogo, apontando o caminho. Não tenha medo, viu? Não tenha medo, porque a palavra de Deus diz que os filhos de Deus reluzirão, refulgirão neste tempo de trevas. Quando o fogo vem na nossa vida, nós ficamos destemidos. Nós nos tornamos profetas que interpretam os tempos e apontam a direção. Todo tempo de crise é tempo de salvação. Porque quando tudo vai bem, as pessoas apostatam, mas na crise as pessoas buscam. Diga para a pessoa do teu lado: Deus vai salvar aqueles que faltam na tua família. Porque esse é o tempo da última colheita. Amém? A brasa veio do altar. A Bíblia diz que João Batista tinha fogo. E as pessoas vinham de todo lugar. O que acontece quando o fogo cai? A primeira coisa, as pessoas reconhecem a Deus. Vocês já imaginaram? Quando no Brasil, o fogo de Deus de verdade estiver pulando no meio da igreja. Vocês já imaginaram quantos feiticeiros vão entrar e vão se converter e vão ser libertos só na adoração? Vocês já imaginaram quanta gente vai levantar da cadeira de roda, cegos que vão ver pelo fogo de Deus, amém ou não? Mas nós precisamos buscar e crer. Senhor, a tua promessa diz que nos últimos tempos haveria um grande derramado do teu Espírito. Quantos aqui querem o fogo de Deus na sua vida? Qual é a lenha que você vai botar na fogueira? Diga a palavra, a oração, a adoração, a santidade, uma vida de testemunho. Diga, o fogo vai cair. Você se lembra os discípulos andando na direção de Emaús? Jesus apareceu no meio deles, e eles não o reconheceram. Provavelmente Jesus cegou os olhos mesmo, porque queria que eles entendessem a nova realidade. Porque até então eles andavam com Jesus, tocavam nele, mas a partir de então ia começar um novo tempo em que ele não estaria mais visivelmente entre eles. Mas quando Jesus começou a contar para eles a respeito das Escrituras, eles começaram a ter um comichão, um fogo na alma deles, e eles começaram a ficar impactados com aquilo. E a tristeza começou a ir embora, eles nem lembraram o que estava acontecendo. E de repente, Jesus parte o pão, eles, uau, é o Senhor. Aí você não vê nenhum deles falando, por que ele foi embora? Por que ele desapareceu? O que eles falaram? Então é por isso que ardia o nosso coração quando ele falava as Escrituras. Deus me mandou te dizer, querido, a palavra você já tem, o Espírito você já tem. Ele quer que você encha a tua vida do fogo dele, para que quando você falar com alguém, as pessoas falem, eu quero estar perto desse camarada. Porque quando ele fala, a minha vida é impactada. Você está me entendendo?
Tem alguém que está passando por dificuldade financeira? Tem gente rindo porque fala, quem não, né? Não, estou falando de dificuldade financeira mesmo. Está com dificuldade até de comprar comida para a sua... Minha irmã, quero te dizer uma coisa. Começa a profetizar que Deus é bom e que o milagre vai acontecer na tua vida. Sabe por quê? Porque as pessoas que estão olhando para a tua dificuldade vão falar, mas por que ela é assim? Como é que ela tem tanto otimismo? Você fala, porque eu sei que vai acontecer. E Deus é fiel. E quando acontecer, todo mundo vai falar, uau! Você fala, mas eu já sabia. Olha para a pessoa do teu lado e diga assim, Deus vai fazer coisas extraordinárias neste tempo. Diga, mas a hora de adorar, a hora de louvar, é agora. Não é quando acontecer não. Quando acontecer você vai dizer, eu já tinha falado. Amém? Quantos aqui podem dizer, glória a Deus. Eu quero viver esse tempo de fogo. É agora, é nessa hora que nós temos que revelar o Deus que cremos. Elias só se levantou como um grande profeta num tempo de seca de 3 anos e meio. Que as pessoas estavam apostatando e buscando os balins. Foi nessa hora que ele mostrou o Deus que ele servia. E Deus está dizendo, o próprio apóstolo Tiago diz, Elias era sujeito às mesmas tentações que nós. E segundo a sua palavra, ficou 3 anos e meio sem chover. O que Deus está dizendo para você, você pode ser sujeito à tentação. Você pode estar sentindo pressão da luta. Mas você conhece de onde vem o fogo. E o diabo quer que você fique frio que nem um picolé. O diabo quer que você fique de espectador. Mas Deus está falando, eu vou levantar um povo que não é espectador. Eu vou levantar um povo que faz acontecer. Eu vou levantar um povo que quando clamar o fogo vai descer. Eu vou levantar um povo que quando entrar num lugar vai mudar a história daquele lugar, amém ou não? Deus quer te usar, meu querido. E quando o fogo descer, a história daqueles que estiverem ao seu redor vai ser mudada. Querido, quando o fogo cai, as pessoas caem de joelho. Quanto tempo faz que a convicção do pecado não produz em você o quebrantamento? Quanto tempo faz que a grandeza de Deus não te gera temor? Aquilo que nós não podemos fazer naturalmente, Deus faz sobrenaturalmente. Quando o fogo cai, as pessoas são convencidas dos seus pecados. Eu vou contar um testemunho aqui. Houve um pequeno povo chamado os morávios ou moravianos. Quando já ouviram falar desse povo? Lá para o lado da Letônia, essas coisas. Esse povo, quando veio um avivamento sobre eles, eles começaram um movimento de oração 24 horas por dia. Uma pequena cidade, que durou 100 anos. Você está me entendendo o que eu estou falando? Esse povo, gente, foi tão impactado pela presença de Deus, que as pessoas queriam tanto pregar o evangelho. O mundo foi impactado por eles. Eles mandaram missionários para o mundo inteiro. Uma pequena igreja que começou a orar e o fogo foi vindo e a lenha pegando. Conta-se a história de 2 jovens que souberam de uma ilha onde tinha 3.000 escravos, lá pelos lados da Indonésia. E esses 2 jovens ligaram para o dono da ilha, dizendo, eu quero ser missionário, aí você me recebe? Ele falou, não. Eles se venderam como escravos para evangelizar aquele povo. A ilha inteirinha se converteu. Eles nunca mais foram homens livres.
Qual é o preço que você está disposto a pagar para o fogo de Deus na tua vida mudar a história? Porque Deus quer que cada um de nós seja uma brasa viva. Querido, no lugar árido, basta uma faísca para o povo pegar, para o fogo pegar. O mundo de hoje está árido. As pessoas estão secas de amor, secas de esperança, secas sem Deus. É por isso que o diabo quer que a tua chama se apague. Deus me mandou dizer: eu quero derramar o meu fogo, mas o meu povo precisa querer. E o Senhor me mandou dizer que aquilo que você está lutando anos da tua vida sem vencer, quando o fogo vier, vai ser de uma vez. Porque não tem nada que suporte o fogo, meu irmão. Olha para a pessoa do teu lado e diga: nada resiste o fogo. E o fogo de Deus vai descer. Vai descer no Brasil, vai descer na Igreja Palavra Viva, vai descer nas famílias da Igreja Palavra Viva, vai descer o fogo de Deus na cidade de São Paulo. E nós queremos declarar que o inferno não vai prevalecer. Enquanto a igreja não for arrebatada, a igreja ainda será o fogo de Deus, o muro de proteção. E eu quero profetizar que o Brasil ainda vai ser varrido pelo fogo do Espírito Santo. Eu vou pedir para você ficar de pé e nós vamos orar agora, querido. Feche os teus olhos agora. O Espírito Santo está aqui nesse lugar. Põe a mão no seu coração e comece a clamar ao Senhor. Comece a clamar ao Senhor. Comece a confessar o teu pecado. Comece a confessar a tua frieza. Fale da tua situação. Diga que você não aceita. Que você não aceita ficar no marasmo. Que você quer ser cheio do fogo de Deus na sua vida. Querido, abra a tua boca. Peça ao Espírito Santo que Ele venha queimar. Que Ele venha tocar com uma brasa viva, com tocha no teu coração. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, nós nos humilhamos. Nós te pedimos perdão. Perdão, Senhor, por toda a carnalidade. Senhor, por todo o materialismo. Pedimos perdão por toda a incredulidade. Mas Espírito Santo de Deus, tantas vezes nós olhamos para as circunstâncias e nós ficamos amedrontados. Pai, manda agora o fogo do teu Espírito, para que haja intrepidez, para que haja coragem, para que a palavra de Deus na nossa boca seja fogo consumidor. Pai, queima agora toda depressão, queima agora, Senhor, toda obra do inferno, todo pecado que é cadeia na vida dos teus filhos, queima agora na nossa vida. Pai, levanta um exército no Brasil, de norte a sul, de leste a oeste. Pai, quebra todas as barreiras de separação entre as igrejas, entre os ministérios, entre as vidas, Senhor. Esta é a obra do inferno. Senhor, não queremos ser lenha para a discórdia, lenha para a divisão. Queremos ser lenha para a pregação do teu evangelho. Pai, em nome de Jesus, nós nos humilhamos. Nós te pedimos: muda a nossa casa, muda a nossa família, muda a nossa vida, ajuda-nos a andar em santidade. Pai, em nome de Jesus, Pai, queima-nos, Pai, queima-nos, Senhor, prepara-nos para a tua vinda. Que não falte o azeite, Senhor, do teu Espírito. Oh, rakatalamanaya de kerimanaharias, ribrigando riganda rabate que teribarabaracha, reblebracachalabarabarachara baraticandara sharabaraba, eticando naniandora sharabaraba, erihande handi que turimana, eterimana katandara shnebarabada, sheremanaba. Levante a mão para o céu, diga: Deus, eu declaro agora, com a minha boca, porque eu creio com todo o meu coração, Tu és o Senhor da história, Tu és o Senhor da minha vida, da minha família,
da igreja do Brasil. Tu és Senhor do Brasil. Tu és Senhor de toda a história. Põe o teu fogo na nossa vida, Senhor. Oh, Senhor, queremos te apresentar uma adoração, um sacrifício de louvor que te adore, que te agradeça, que te traga gratidão, ó Deus, que te traga, Senhor, alegria, satisfação, meu Pai. Nós estamos aqui como igreja, Senhor, e te pedindo, Espírito Santo, vem sobre nós, queima todo pecado, queima toda carnalidade, queima toda frieza, toda mornidão, aquece-nos, ó Deus, com o teu fogo. Pai, que a palavra de Deus seja para nós uma madeira a queimar, ó Deus, com o teu fogo. Senhor, em nome de Jesus, nós te pedimos perdão, Pai, por toda inveja, por toda a competição entre os ministérios. Pai, pela tua igreja, pelos líderes que se levantam contra os outros, Senhor, em nome de Jesus. Pai, diga, Senhor, que meu coração esteja quente e a minha cabeça fria, que eu não seja levado nem pela ira, nem pela inveja, nem pelo medo, mas que eu seja levado pelo fogo do céu. Pai, usa a minha vida como tocha, como farol, que brilha neste tempo de trevas, que mostra a direção, Senhor. Eu entrego os meus medos, eu entrego, Senhor, as minhas circunstâncias, as minhas dificuldades, e eu já declaro que o Senhor cuida de mim. Obrigado, Senhor, pela provisão que virá, pelo teu cuidado, nada me faltará, porque o Senhor é Rei sobre a minha vida, em nome de Jesus, para a honra e glória do teu nome. Aplauda ao Senhor. Quantos aqui querem andar no fogo de Deus? Queridos, vamos evitar colocar lenha no fogo do inferno. Quando alguém se levantar contra você, quiser causar uma contenda, não entre nesta. Deixa Deus fazer a obra na tua vida. Essa é a hora do povo de Deus mostrar serenidade, tranquilidade, confiança, porque Jesus está voltando, queridos. Está muito perto. Não podemos mais. E vamos orar pela igreja do Brasil. Deus tem falado muito comigo, que muitos líderes que outrora estavam cheios do Espírito, hoje são usados para ferir a igreja, para macular, para sujar a imagem da noiva. Mas Deus é Senhor da sua igreja. Talvez você ache assim, mas eu sou tão pequenininho. Não, querido, você é um gigante neste mundo, porque habita em você aquele que tem o poder para mudar a história. Ele só precisa que você seja um canal para isso. Amém? Vamos pedir a Deus: Senhor, eu quero te agradar. Fala comigo, Espírito. Mostra na minha vida o que eu estou pecando, porque eu quero viver na tua presença como prata e ouro purificado, para glorificar o teu nome. E eu te garanto que Deus vai te levantar, meu querido, porque a luta não é do homem, é de Deus. Quando Deus olha para um povo, quando olha para uma vida sincera nas suas mãos, Ele levanta como farol, porque a luz não pode estar embaixo da cama, tem que estar no lugar mais alto. Olha para a pessoa do teu lado e diga: a luz de Jesus na tua vida vai brilhar lá em cima, para que muitos enxerguem a luz do Senhor na tua vida. Senhor, nós te agradecemos
pela tua palavra, pela lenha que ela é para a nossa fogueira, fogueira da gratidão, da paixão por ti, Senhor, da paixão pela tua palavra, da paixão pelo teu reino, da paixão pelo teu propósito, Senhor. Nós te suplicamos, Senhor, aquece o nosso coração. Não queremos ser encontrados na tua vinda sem o azeite, faltosos. Mas queremos ser encontrados, Senhor, trabalhando alegremente pela propagação do teu reino. Senhor, tira as escamas dos nossos olhos, revela-nos o mundo espiritual, revela-nos, ó Deus, o Senhor Jesus chegando para buscar a sua igreja. Ajuda-nos a nos santificar, a andar na esfera do teu Espírito, a andar no poder, na proclamação do teu Evangelho. Senhor, eu sei que este é o tempo de Laodiceia, que a igreja está morna, mas nós queremos, ó Deus, ser aquecidos pelo teu fogo. Nós derramamos, ó Deus, toda a motivação humana, pecaminosa. Não queremos nada disto, Senhor. Não queremos parte no fogo do inferno, Senhor. Toca-nos com a tua brasa, como o Senhor tocou Isaías. Revela-se, ó Deus, no fogo, como tu te revelaste para Sadraque, Mesaque e Abednego. Toca-nos através da tua palavra, Jesus, como o Senhor tocou naqueles cristãos no caminho de Emaús. E eu profetizo sobre a tua igreja restauração de famílias, que o Senhor converterá o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, dos irmãos para com os irmãos. Queremos ser, ó Deus, uma ponte e não construir muros. Oramos pela tua igreja, pedimos o arrependimento de líderes, Senhor, que estão sendo instrumentos de destruição e não construção. Enche-nos o nosso coração com o teu amor, e que a graça de Jesus, que o amor do nosso Pai e as consolações do Espírito sejam com todo o teu povo, todos os dias, até o fim.